Fala pessoal, boa noite, beleza? Meu nome é Vinícius. Eu queria fazer esse vídeo aqui para responder um vídeo que eu vi da Flá sobre a teoria das cores, né? Ensinando ali a gente a fazer algumas misturas com a tinta acrílica, falando sobre a psicologia das cores. E esse tipo de conteúdo eu acho muito legal, da gente sempre estar tentando se ajudar ali a melhorar, né, nosso entendimento desse mundo de cores. E aí eu comentei com ela sobre alguns softwares que poderiam ajudar a gente, né, a fazer essas misturas de cores para a gente ganhar um pouco de tempo e dinheiro. Tá? Então eu queria, assim, de uma maneira bem amadora, mostrar um pouquinho ali do que eu sei sobre essas misturas, tá? Não vou entrar a fundo em nada, mas eu quero só para responder ali ao pessoal mesmo. E se tiver alguma dúvida também, se precisar fazer outro material depois, aí eu posso tentar contribuir também, tá bom? Mas eu quero só passar de uma maneira mais amadora mesmo a ferramenta e tal, para saber que existe, né? E conforme for, eu consigo aprofundar depois, tá bom? Caso alguém precisar saber mais, beleza? Então vamos considerar que a gente tem que entender, né, o nosso público, entender o nosso material, sobre como que a gente vai pintar as coisas, né? Então, utilizando ali da psicologia das cores, nós precisamos saber qual emoção que a gente quer passar, né? Então, se você está fazendo um boneco, um vilão, uma coisa congelada, uma coisa pegando fogo, né? Um logo do McDonald's que é colorido, que tem que ter o amarelo, o vermelho para despertar fome, atenção, tudo isso aí a gente tem que considerar, né, na hora que a gente está pintando. E às vezes a gente não consegue chegar no tom que a gente quer. E a gente dá uma frustrada dependendo o que for, porque a gente está perdendo tempo, está perdendo material. Então nessas horas eu acho legal da gente sempre ter software, né, envolvido aqui, para a gente poder às vezes chegar no resultado mais fácil, tá? De uma maneira mais simples ali. Então, por exemplo, assim, o Photoshop, ele é um software, né, conhecido aí por todo mundo, eu acredito. Ele é um dos principais aí para a criação digital. E ele tem algumas propriedades aqui, tanto de RGB quanto a de CMYK, né? São duas paletas conhecidas aí das cores. E esse sistema de RGB, por mais que ele seja bom, né, para a gente se orientar aqui e tal, ele trabalha de uma maneira que é a adição de luz. Então ele é muito utilizado para coisas que, por exemplo, assim, como se for monitor, para coisa de LED, são esse tipo de iluminação que ela utiliza o pigmento em 100%. É uma cor muito nítida, assim, né? Você foge um pouco ali da realidade. E quando a gente fala de pintura, a gente fala de subtração de luz. Então, quando a gente vai combinar cores na vida real, a gente está fazendo a subtração de luz e não a adição, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado com esse RGB daqui, porque o limite dele são 255 combinações, né, para cada tom ali, para o verde, para o vermelho e para o azul, né? Não nessa ordem que eu falei, eu acho. E então, assim, quando a gente vai trabalhar com acrílico, com a tinta acrílica para miniatura e tal, é melhor a gente trabalhar com um CMYK, né? Então a gente tem ali a mesma cor que a gente quer e tal, a gente chegaria em algo muito próximo trabalhando com a subtração da luz, né? Então o Photoshop eu acho legal de você saber, né, que existe tanto o hexadecimal quanto essas coisas aqui e tal, mas eu não utilizaria por ele assim diretamente, mas ele é muito legal, tá? Ele é uma maneira de você entrar também em muito conceito, né? Ele tem N conceitos aqui de criação, né? Então, uma coisa legal dele, por exemplo, são paletas, né? Então você tem algumas paletas aqui que você pode construir alguma paleta para você mesmo, assim, na sua casa, né? Tons de pele, tons frios, quentes, você vai brincando aqui, vai fuçando, conhecendo, fala, gostei desses tons aqui de azul e tal. Então você vai criando diversas paletas, né? E todas essas cores aqui existem, né? Se você for atrás e tal, dá para encontrar exatamente essas cores, né? Então, um outro software que eu queria falar, que é simples demais de usar ele, chama esse aqui, ó, Real Color Mixer, tá? Ele é um software de celular, então é um appzinho, né? Então é muito fácil de você ficar com um tablet, um celular mesmo do lado ali do nosso estúdio, e você às vezes consegue um resultado muito rápido utilizando ele. Por quê?
Quando você está nele aqui, você pode criar uma paleta de cor, né? E coloca o nome dela, se quiser colocar tons frios, sei lá, qualquer coisa aqui. Tons que eu tenho, pode ser, por exemplo. Então você tem aqui uma paleta das coisas que você tem, né? Ah, Vini, e agora? Aí você consegue adicionar cores que você tem na sua casa, né? Então você fala, ah, eu tenho esse amarelo aqui, beleza, eu tenho esse vermelho aqui, vamos adicionar algumas aqui. Eu tenho esse azul, tenho um verde, tenho tem esse aqui também, e esse aqui. Vamos supor que você então comprou ali um kitzinho, ele veio com essas cores aqui, tá vendo? Aí o que acontece? Às vezes você não sabe o que você tem que fazer para chegar num determinado tom, né? Então quando você fala, eu não sei o que eu tenho que fazer para chegar nesse tom aqui, né? Às vezes você olhando a porcentagem do CMYK, se você tivesse só essas cores aqui, você chegaria, né, próximo desse cara aqui. Esse aqui é branco e preto, né? Então se você deixar 100%, você escureceria toda a luz, tiraria toda a luz. Então, assim, às vezes você não sabe chegar nesse tom, né? Às vezes pode ser meio confuso o Photoshop para isso, tá? Nessas horas que eu gosto de um software tipo esse, que ele já é para subtração de luz. Então, se você for tentar aqui dar um search, você tem a mesma barrinha, tá vendo? É uma coisa mais simples, assim. Você fala, Vini, com as tintas que eu tenho, eu consigo chegar nesse tom aqui, ó. Então, por mais que a gente passe um RGB aqui, é um RGB que você não está considerando a adição de luz. Ele vai considerar o que você tem de tinta, tá vendo? Então ele vai tentar criar aquele tom com as tintas que você tem. Aí, ó, ele não conseguiu colocar. Quando ele não consegue encontrar, você vai eliminando um pouco aqui, ó, o tanto de preto, né, e branco, até ele encontrar um tom que ele conseguiria fazer. E depois você vai refinando, tá? Aí, isso aí, exatamente para você não errar, porque às vezes você acha que você chega nesse tom aqui e você não chega, tá? Então, às vezes, ó, esse aqui ele chegou, tá vendo? Esse tom ele chegou, ele te dá exatamente aqui o que você precisa, ó. Então você precisa de 59% de branco, 17% de vermelho, 16% desse azul e 8% do preto, tá? Você pode ir alterando aqui também, ela vai se alterando ali, você pode remover a tinta inteira aqui, tá vendo? Mas considerando aqui, ó, por exemplo, esse aqui ele encontrou. Será que ele... Mas eu preciso de um tom mais rosa, será que ele criaria esse aqui, ó? Então às vezes você acha que você chega num tom ali e nunca vai conseguir chegar. É muito difícil, tá? Ó, não tá chegando, tá vendo? Vamos por baixo aqui, ó. Por baixo ele tá indo, ó. Então você tá criando um pouco mais escuro. Talvez esse aqui. Ó, tá, então tá vendo? Ó, ele vai tentando encontrar o máximo possível, o mais perto possível. Você fala, eu não tenho esse azul aqui, será que eu consigo chegar? Exatamente para você evitar de ficar fazendo mistura, entendeu? Então aqui você está ganhando muito tempo, muita tinta também. Ó, esse azul ele já chegou, tá vendo? Então você fala, esse aqui eu já estou satisfeito? Não, quero ele mais escuro. Deixa eu ver se ele acha. Ah, escuro, achou também. Quero mais clarinho. Será que ele chega nesse? Tá vendo? Então você consegue ir filtrando, ó, ele encontrou. Às vezes já funciona para a pessoa. Então ela sabe que se ela colocar 50% aqui do azul, quase 40% aqui de branco e 14% do verde, ela chega nisso aqui. Beleza? Então é uma forma mais simples assim de chegar em misturas de cores, tá? É legal. Então às vezes você consegue ter algumas ferramentas tipo essas assim, sempre para te dar algum suporte, tá bom? E é isso. Aí se precisar ir falando mais coisas a fundo, tanto de CMYK, RGB, né, qualquer coisa que seja aí, outros softwares também, aí vai falando aí que eu vou desenrolando algum conteúdinho aqui, beleza? Aí espero que tenha gostado e ficado claro, e qualquer dúvida é só chamar, beleza?